Bem, meus amigos, chegamos a mais um Tech Challenge. O objetivo proposto é uma solução baseada na problemática do caixeiro viajante. Nós escolhemos aqui um contexto onde uma empresa de logística está expandindo suas operações no Brasil e busca otimizar as rotas de transporte entre as principais capitais, os principais centros de operações. O objetivo é determinar uma rota mais curta, e que gere a seguinte condição, a problemática, que um ponto de partida é definido. Então, no caso, o ponto de partida que a gente escolheu para o exercício aqui seria a cidade de São Paulo, e a problemática justamente ela procura resolver uma situação que manualmente, para ser realizada, ela iria demandar ali um certo tempo. No caso, a solução ela busca, de uma maneira eficiente, localizar ali a melhor rota, de uma forma rápida, eficiente e proporcionar algum tipo de benefício, para a empresa, que seria a redução de custos, entre outros. Então, o objetivo da solução é implementar uma solução computacional que resolva a problemática desse deslocamento de 5 cidades. Nós escolhemos as cidades de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre. Então, a solução ela tem os desafios da otimização de rota, das distâncias reais, para poder ter a métrica ali, para poder visualizar a economia, e ela precisa ter o potencial de escalabilidade. No caso, nós estamos utilizando 5 cidades, mas pode-se fazer com mais cidades. E a proposta da solução que nós definimos seria uma abordagem que elencaria a implementação de um algoritmo utilizando o método de força bruta e também do vizinho mais próximo. E aí comparar as duas soluções para verificar o que cada uma traria de benefício ali para nosso objetivo. Então, a gente teria a etapa de coleta de dados, que no caso seriam as localizações, a latitude e longitude, o cálculo das distâncias entre os pontos e a solução de cada um dos algoritmos. E depois a visualização do resultado obtido. Então, no caso, o nosso código ele tem ali a seção onde a gente faz a importação das bibliotecas utilizadas, a questão do agrupamento ali das variáveis, no caso das cidades, da questão do combustível, que a gente também inseriu ali para poder comparar, e aí no caso a solução ela começa, calculando a distância, utilizando a longitude e latitude, baseando na questão do cálculo angular, da esfera do globo terrestre ali, depois de calcular a distância, o algoritmo ele começa a fazer os cálculos do custo do combustível, e aí no caso depois ele, com as distâncias calculadas, ele vai estar encontrando através das duas metodologias, através do modo de força bruta e do vizinho mais próximo, para obter os resultados. Lembrando que o de força bruta ele tenta ao máximo encontrar não só por proximidade, mas a rota mais eficiente, comparando todas as possibilidades. E o vizinho mais próximo ele tem a premissa do ponto localizado mais próximo a ele, como base da sua solução. Então, depois a gente utilizar as duas, os dois métodos, a gente tem a simulação do tempo de viagem com os dados obtidos, e no caso a gente vai plotar esse resultado, para que a gente consiga demonstrar isso de uma maneira gráfica, que fica muito mais fácil e com a qualidade muito maior o resultado ali. Então aqui ele traz um enunciado aqui em cima dos resultados obtidos em texto, mas a gente também plotou isso aqui num gráfico para poder assimilar e comparar os dois resultados. Então, no caso, a gente vê
logo de cara que o método de força bruta ele já traz uma economia em todos os sentidos, né? Na questão de distância, de tempo e de custo. E quanto que o vizinho mais próximo ele acaba não sendo a melhor solução, né? Porque todos os resultados dele aqui acabam sendo superiores à rota utilizando o método de força bruta, né? E a nossa conclusão ela demonstra o seguinte, que o objetivo, né, foi alcançado utilizando o algoritmo, né, e ele proporciona o que, né, para o cliente, né, para o demandante? Ele proporciona uma redução de custo, uma menor distância e uma otimização no tempo das rotas, né. Então, comparando os dois algoritmos, né, o de força bruta ele obteve um melhor desempenho, pois encontrou a melhor solução em todos os pontos para o cliente, né, que seria a distância percorrida, a quantidade de quilômetros, tempo, o custo em geral, né. Então, isso olhando para um mundo real, seria uma situação assim perfeita para poder utilizar o método de força bruta, né.